Bom dia, bom dia, bom dia. Estava aqui olhando e não achei, senão eu vou ficar aqui procurando mais tempo. Nossa, quanta gente já está esperando. Nossa, gente, nem vi. Obrigado, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu vou falar sobre morte xamânica, que é o livro do tema da Vilma, né? E é um livro que é um tema que a gente fala muito pouco na Porta do Sol e que tem assim, poucas manifestações de morte xamânica, porque não é assim que a pessoa de repente desliga. É como tirar um aparelho eletrônico da tomada. Pum, acabou, sem comunicação. Então, não é uma coisa assim simples, não é uma coisa que todo mundo vê, mas que às vezes a gente tem um ou alguns durante a vida. Eu já tive 4. Nossa Senhora, daí eu falo, ai meu Deus, não quero mais não. Mas não é uma questão de querer, é uma questão de quase necessidade. Porque quando você tem uma morte xamânica, significa que você desligou. A máquina precisa descansar um pouco. E às vezes é uma questão de horas, é o tempo que o teu corpo precisa para se restabelecer e ter vontade de voltar a funcionar. Porque a morte xamânica, ela vai mexer, você vai voltar se você quiser ter morte xamânica, senão você vai ficar no estado assim, semicoma por um bom tempo. É difícil alguém ficar nesse estado dentro de um trabalho com ayahuasca. Uma hora volta, uma hora em breve, no mesmo dia. Pode demorar, mas volta. Mas fora do trabalho com planta de poder, eu não sei, não tenho essa experiência, mas eu acho que demora um pouquinho mais, né? Que é isso. Então, eu estava fazendo, que da onde veio esse negócio de xamã, né? Então, é da Sibéria. Então, aqui nesse livro do Deleuze, ele faz xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase, porque o xamanismo é a arte do êxtase, é chegar na luz. É isso. Chegou na luz, são técnicas de xamanismo. Todas essas técnicas que existem para chegar na luz são técnicas vindas do xamanismo. Não tem, apareceu um grande espírito, tá apareceu, tudo vem dessa mesma fonte que é o xamanismo, né? Que são os espíritos arcaicos da natureza. É isso. Entendeu? É bom a gente saber a real, porque senão fica aquele negócio, sabe? Porque fulano teve a revelação. Não, não tem nada de novo sobre a face da Terra a respeito da espiritualidade. Tudo já foi revelado. Então, é, é isso. Então, eu queria agradecer. Nossa, quanta gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui junto conosco nesse dia, na sexta-feira. E então vou falar sobre isso, sobre a morte xamânica. Durante os trabalhos, a gente vê, é um som característico, assim, pum! A pessoa não cai, não vai caindo, ela cai de uma vez só. Não é que ela vai escorregando, escorregando, cai, não. Ela cai de uma vez só e tem um som do corpo no chão que eu identifico muito, não preciso nem ver. Pum! Cai, né? O último trabalho teve um menino lá que teve uma morte xamânica e, inclusive, bateu a cabeça, fez um pequeno corte, graças a Deus, sem nada, mas fez. E ele fez acho que teve por 5 minutos uma morte xamânica. Ele apagou mais 5, 10, mas não passou disso, 5 minutos por aí. Mas ele já estava voltando. Então eu tenho uns de 5, tem outros de 8 horas, como foi o caso da Vilma, que foi o caso mais longo que eu já vi na minha vida. Eu não tinha visto mais longo que isso. Então eu acho que na hora que ela começou a ter consciência, já pudesse parar. Acho que depois ela não conseguiu voltar. Falar, abrir os olhos, eu não quis. Mas foi muito longo para ficar de pé. Então, a última morte que eu tive, nossa, foi uma coisa muito impressionante, muito bela. Bela, no final foi muito bela. Eu vi assim, cavalos, pessoas gritando, meu irmão gritando, todos que estavam gritando eram desencarnados. Aí quando me chamando, quando eu voltei a mim, estava um monte de gente do trabalho que eu estava berrando em volta. Então, acho que eles estavam gritando junto com os espíritos, porque
berraram mesmo, até voltar, gente. Mas foi muito bom, muito bom, muito bom. Parece que é um renovar de energias. Algumas pessoas lembram o que acontece, a maioria lembra, que se toma ayahuasca lembra. E outras, às vezes não. Por exemplo, das outras 3 mortes xamânicas que eu tive, eu lembro alguns transes que eu tive durante a morte, que eu vi, algumas coisas, mas também demorei para voltar a mim. Não tenho ideia de quanto demorei, era eu e mais 2 amigos, que foi no Peru. A gente, eu não lembro nem de ter caído, nem de ter levantado. Eu lembro de ter tomado, foi assim, eu tomei lá, eu fui com os amigos para o Peru, isso há 35 anos atrás, gente, imagina só, gente pra caramba. Esses meus amigos devem estar com 80 e tantos anos, se estão vivos ainda, que eu não sei deles. Aí, eles marcaram para sempre a minha vida. Então, na verdade, eram 2 amigos que queriam uma terceira pessoa para viajar junto, para não ficar uma pessoa diferente deles, que não fosse do universo deles. Eles eram 2 psiquiatras, eu não era. Então, eles queriam alguém que não fosse. Então, lá foi eu. Aí, no meio do caminho, eles diziam que eles eram psiquiatras viajando com o paciente era eu. Ah, meu Deus do céu. Mas, vamos assim. Então, a moça, a médica, ela tinha. Como nós nos conhecemos? Conhecemos no curso de Jung que a gente fazia. Então, eu e minha prima conhecia eles, também fazia curso de Jung. Era um curso que um cara veio trazer, dar no Brasil, de 6 meses. Nossa, mano. Então, eles faziam assim, custava tanto o curso. Então, conforme o número de pessoas que estavam no curso, ficava mais barato. Então, eles pensaram em mim para ficar mais barato para eles. Eu fui. Para mim, aproveitei muito, gostei demais. Então, e aí fiz amizade com eles. Aí fomos, né? Então ela falou assim, olha, eu chegando lá no Peru, eu recebi tem um aviso aqui de um amigo, que ele tem um endereço no lugar que dá o chá. Um chá que dá um transe, dá um barato, não sei o quê. Vamos lá tomar? Eu falei, vamos. Eu estava junto, assim, tá na viagem, vamos, o que for, o que pintar vai, né? Hoje em dia já penso mais, mas na época não. Então fomos. Durante o período da viagem, estávamos indo muito bem, nos dando muito bem. Eu levava o meu tarozinho, jogava todo dia para prever como é que ia ser o dia, e o dia dava tudo certo, e eles debochavam muito, achavam que tudo isso era imaginação, argumentavam, o que foi, para mim, muito interessante para saber separar o que é inconsciente, o que não é inconsciente. Então, como essa conversa foi muito boa, no sentido de exercitar minhas dúvidas também. Então, aí, chegou em Cusco. Tá, a cidade, para mim, é mágica por si, né? Imagina só, né? Aí fomos, chegar num lugar, uma ladeira, que tinha um bar. Eu achei que era um bar. Olha só a ideia. Aí, quando chegamos, tinha uns 4, 5 homens sentados em volta de uma mesa, cada um com um caneco, em maior silêncio. Eu achei que era um bar. Hoje em dia, pensando no passado, eu acho que não era um bar. Ele bateu e perguntou, é aqui que dá ayahuasca, papapá. Pode entrar. Entramos. Aí o cara pôs uma caneca para nós 3. Falou que era muito forte, que era bom nós 3 dividir uma caneca. Os da outra mesa estavam uma caneca para cada um. Eles olharam de rabo de olho e continuaram imóveis. E nós estamos achando que é um bar, e nós conversando, batendo papo. E eles puseram frango no meio. Então a gente tomava um pouco, comia um pouquinho de frango. Tomava um pouco, comia um pouquinho de frango. E nós, e conversa, porque dava risada, por isso, tomamos tudo. Passa um pro outro, tomamos tudo. Aí tomamos, achamos que já deu, acabou, né? Tipo, você bebeu, acabou de beber, vai embora. Então, tá, quanto é? Pagamos e saímos. E os caras quietos.
tudo quieto, ninguém falava nada. E nós estamos andando. Porque isso, porque aquilo, e ria. Feito uns bobos, né? Mas rimos tanto, gente, mas rimos tanto. Uma hora me deu uma espécie de tontura, eu parei me apoiei numa parede do lado, que era a casa do Inca. Em cima, tinha sido a casa do Inca, em cima tinha sido igreja. Construíram uma igreja. Pá! Quando eu ponho a mão naquela parede, eu vejo, entro no universo dos Incas. Foi aí que eu realmente entrei no universo dos Incas, porque apesar de ter ido a Cusco, ter ido ao Peru e ter visto tudo ali sobre a cultura deles, eu não tinha entrado na história deles realmente. Eu conhecia intelectualmente, conhecia por história, por ver, por viagem, mas não tinha entrado. Aí entrei. Gente, piedade, Senhor. Foi uma experiência de horas e horas e horas. Bem, quando eu dei por mim, nós três estávamos perto do nosso hotel, acho que aqueles xamãs que eles eram xamãs, estavam fazendo um trabalho e cuidaram da gente, para a gente não fazer muito estrago. Nós estávamos perto do hotel, não tínhamos sido roubados, né? Nossa bolsa estava do lado, tudo certinho. Nós estávamos num estado caído no chão, sentado na sarjeta. Meu colega, meu amigo do lado, estava falando com o cachorro, fazendo confissões para o cachorro. Ele fala da mãe dele, do pai dele, do irmão dele, da vida dele, e o cachorro parado olhando, vendo ele falar. E a minha amiga estava abraçada ao poste. Ai, se segurava naquela. E eu sentava na calçada, vomitada, cagada, mijada, tudo. Nós três. A coisa foi terrível. Aí, quando a gente voltou a nós, antes de entrar no hotel que nós estávamos, nós falamos assim, olha, nós vamos fazer um acordo aqui entre nós, que nós nunca mais vamos falar sobre isso. Morreu aqui tudo. Tá, e nunca mais falamos, nem entre nós e nem para ninguém. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Tá. Eu não sabia o que era, não tinha ideia, não tinha tido notícia. A primeira vez que eu ouvi falar foi com elas. Eu fiquei impressionada. Só quando eu cheguei em São Paulo, 15 dias depois, 10 dias depois, mais ou menos, eu já estava diferente. Alguma coisa tinha me tocado de diferente. Minha cabeça melhorou. Então, naquele período que entre eu tomar e acordar, nós tivemos uma morte chamânica entre os três. Eu tive uma morte chamânica. Porque eu lembro do transe, mas não sem controle nenhum. Lembro de xamã. Eu sei que depois eu contei essa história, acho que no Asa Brava, no Caminho de Ó, eu acho que o Caminho de Ó, eu contei essa história, porque eu fiquei muito com aquilo na cabeça. E demorei para voltar a tomar ayahuasca, porque também não tinha aqui em São Paulo, não era uma coisa assim que você ia assim, via, vou lá tomar. A gente foi no Peru para tomar a primeira vez. Então, aquilo tinha sido realmente transformador, foi transformador. Foi um divisor realmente de águas entre a vida minha anterior e a vida que eu ia começar a andar dali para frente. Apagou. Não que eu esqueci que tinha sido casada, que tinha sido jornalista, que tinha todo o meu passado, mãe de família, que tá magoada, está chateada. Não esqueci. A dor e aquela coisa de pensar no passado é que passou, entendeu? Parou. Daí, de repente, eu estava em mim, presente, pensando no agora, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como é que vai ser minhas histórias. Eu comecei a planejar minha vida a partir dali. Viver mais presentemente. E não viver lembranças do passado, boas ou más.
Me desliguei do passado, sem esquecê-lo. É aí que está, não é que você apaga, não, não esqueci. Mas também não fiquei com ele na cabeça. Tá. Então, eu achei isso magnífico, magnífico, magnífico. Comecei uma nova história, voltei a estudar, voltei a estudar. Pensei em ganhar minha vida, meu dinheiro, um terapeuta, e aí eu fui vendo pensando em mim, nos meus filhos, na minha nova história, na minha nova vida, e foi assim que a coisa transformou um único trabalho que não foi. Eu acho que aqueles chamamos cuidar de nós, mas a gente está muito irreverente, muito sem noção. É o famoso. Se existe sem noção, cena de sem noção é aquela. Se existe cena de sem noção é aquela. A gente achava que estava no bar e não olhamos em volta. Aí eu hoje, percebendo, recordando o passado, eu vejo que não tinha mais ninguém, só tinha aqueles senhores sentados numa mesa redonda, cada um com um copo igual ao nosso na frente, tomando quieto, em absoluto silêncio. Como é que pode ser um bar? Entendeu? Então, acho que eles devem ter ficado assim, quem são esses estrangeiros? Aí vamos ver o que dá, né? E viu o que deu. Pegou e transformou. Eu queria agradecer muito esses xamãs. Acho que eles, se eu tenho 70, eles devem ter 80 ou 90. No Peru, provavelmente não estão encarnados, devem estar já no estado desencarnado, mas dizer a eles que realmente reconheço mais uma vez que essa experiência luminosa que eu tive com a ayahuasca foi a coisa mais transformadora da minha vida, que mais emocionou e eu entendi o que os incas vieram fazer nesse mundo e me senti, vi o Império do Inca acontecer. Entrei em contato com essa civilização de alma, de verdade. Tanto foi que entrei em contato que no nosso cenário a gente fala, fala sobre filhos do sol, porque os incas eram conhecidos como filhos do sol. E dentro do nosso cenário tem um hino que eu já contei para vocês, mas vou contar novamente, que aqui estou pegando esse hino aqui, depois de sua presença sagrada, a saudação aos quatro cantos da terra. Então, tem os filhos do sol estão de volta, trazendo no peito. Esse hino foi. Eu vou contar para vocês como é que eu recebi esse hino. Eu estava fazendo um trabalho em casa, na época anterior à Porta do Sol. Eu ainda não tinha começado exatamente a Porta do Sol. Já estava falando Porta do Sol, mas não tinha assim, começado oficialmente. Então, estava em casa. E de repente, naquela puta pegação, eu vi um ser de cristal na minha frente. Enorme. Eu me senti uma coisinha ali. Todo iluminado, transparente, de cristal transparente. Um ser enorme. Me ajuda, caí de joelho no chão, não tinha nem jeito. Se eu pudesse me enterrar viva ali, eu me enterrava viva, entendeu? Aí eu vi aquilo, eu queria ter um tambor para tocar para ele, eu queria ter voz para cantar, não sabia. E eu falei, os filhos do sol estão de volta. Isso que foi o que eu falei para aquele ser. Trazendo no peito o cristal, na mão a planta sagrada que foram buscar no astral, e pedi licença para eles. Comparar eles no nosso trabalho. E aí eu teria que fazer uma saudação aos quatro cantos. Como o trabalho de caráter xamânico, quer dizer, que tem uma planta de poder, tem um caráter xamânico. Não é que é xamanismo daquele xamanismo siberiano, ou xamanismo primitivo, não. É o fato de ter uma planta de poder, apenas isso. Eu podia fazer a saudação, o mentor falou para mim, de qualquer jeito. Eu sei se eu vi o mentor, se eu vi o que eu vi, eu sei que eu vi esse ser. Depois ele falou, você pode fazer uma saudação. Como? Um gesto,
com palavras, como você quiser, essa fica por sua conta. Aí eu pus nesse hino a saudação. E pus em quechua, para ter a lembrança, chamar logo de cara no trabalho, essa força dos incas, dos filhos da luz, os últimos filhos da luz que tiveram encarnados no planeta, antes de nós. Então foi aí que eu pus. Salve Ratatá, quer dizer, salve o ar. Então a primeira saudação foi ao ar. Salve Yaku, a água. Salve Pampa, a terra. Salve Nina, o fogo. Salve Lapá, o trovão. E depois tem Salve Ratatá, salve o Ilhapá. Não, Atitilas, dá licença, Atitilas. Atitilas são os espíritos monstruosos que vivem na Terra. Então, no último, de joelho, pois Atitilas, dá licença. Então, saudação ao ar, a água, a terra, o fogo, o trovão, e ao leste, ar leste, água oeste, terra norte, fogo sul, trovão para o alto. Então, você vê que a Porta do Sol, quando nós fizemos a Oca, então você vê, tem uma entrada, uma porta de entrada e uma porta de saída, né? Tem uma porta que dá lá para a praça, a porta que dá para frente, dá para o sul, é o fogo. Também o sol que vem assim do norte, fazendo esse caminho em direção ao sul. Então, conforme a gente, quem está dirigindo, senta para onde as forças vão ser chamadas, as forças encarnadas ou desencarnadas, a intenção do trabalho. Então, às vezes eu ponho a minha cadeira um pouquinho mais para o sul, ou às vezes eu ponho a cadeira um pouquinho mais para o oeste, então, mais ou menos, de acordo com o trabalho, a gente vai se posicionando para chamar essas energias. Então, a influência dessa viagem, a influência dessa experiência que eu tive com os incas no nosso cenário foi essa. Então, o primeiro hino que vê salve a presença sagrada, salve os filhos do sol e da luz, realmente tem a referência a eles, que são também a eles, eu acredito que sim, que foram os últimos filhos da luz, declarados filhos da luz, que vieram encarnados no planeta. Anteriormente teve muitos outros, como teve no Egito, né? Na Índia, todos os filhos da luz que têm as mesmas ideias, creem no Deus único, são inteligentes, são prósperos e vibram na cor dourada. Então, é isso. Então, é assim de cara que a gente faz essa saudação e saúda esses últimos seres que viveram até quanto tempo atrás? Pouco tempo da descoberta do Brasil, né? Que eles estavam aqui. Então, o Ilapá, o último Inca, que dá o nome para a nossa planta de poder, a ayahuasca. Então, tem tudo a ver com a ayahuasca. Então, a ayahuasca é o nome da planta, entendeu? Então, é o nome do Inca, o Huascar. Alma de Huascar. Então, que morou em Cusco, que viveu em Cusco. Então, quando eu tive essa experiência lá, eu entrei mesmo realmente, e eu não sabia de nada disso. E tem muita gente que toma ayahuasca e não sabe da relação da ayahuasca com o Império Inca, com a América Latina. Só pensa assim na floresta messerina, não. Essa planta veio de lá. Aí conta a tradição, o conhecimento, que eu já falei para você, que o mestre Irineu, quando jovem, tinha 19 anos, uma coisa assim, muito jovem, ele foi para o Acre e, através de uns primos dele, que também estavam lá, que conheciam um terreiro, que se tomavam umas coisas lá, fazia uns trabalhos muito doidos, né? Ele foi lá e entrou em contato com um espírito
que se comunicou através do xamã, através do primo, ninguém sabe direito a história, às vezes eu conto de um jeito, eu conto de outro, mas é isso. Do Aquencencio Pizango. E ele era um xamã da época dos Incas que ficou no plano espiritual procurando uma pessoa que fosse capaz de ministrar e divulgar a ayahuasca pelo mundo. Então, até que fez o quê? Então, esse espírito entrou em contato com o mestre e achou que ele era a pessoa certa e o preparou. Chegou da receita, falou que jeito era, papapá, e toma máscara, toma máscara. Tomando, aí deu o que deu. Estamos aqui, nós. Então, foi uma planta para acordar as nossas almas, né? Acordar nosso espírito, acordar nosso corpo para o conhecimento, para a sabedoria. É claro que, então a gente fala isso claramente no segundo hino. No primeiro, nós damos, pelo menos pela minha análise, a gente dá as nossas intenções. Qual a intenção desse grupo? É no caminho da luz, no caminho do amor. Essa é a intenção, o resto é resto. Vamos trabalhar com que força e que poderes. Vamos trabalhar com a E, o, a um. São signos, sinais de iniciação. Então, com forças arcaicas do planeta. É com elas que nós vamos andar. E também vamos saudar também os filhos do Sol. Não só os Incas, como todos os filhos do Sol que vieram em décadas, em tempos para o planeta, para alavancar o conhecimento no mundo. Então, os Incas, eles fizeram, além de fazer aquelas pedras maravilhosas, tipo pirâmides, né, uma cidade com pedras incríveis, que não tinha lá perto, não se sabe como eles levaram aquelas pedras lá, do mesmo jeito que não se sabe como levaram aquelas pedras no meio do deserto, e as suas casas eram revestidas no teto com fios de ouro. Foram todas roubadas pelo espanhol. E aonde tinha ouro? Lá na Bolívia e no Peru, tem minas só de prata. É mina de ouro aonde? Entendeu? Alquimistas, né? Então, salve presença sagrada, salve filhos do sol e da luz. O momento do nosso encontro chegou. Então, nós puxamos essas energias de cara, de começo, para vir para nós, para a gente começar a trabalhar. E aí saudamos, né? Aí fazemos todas as saudações aos seres da Terra, aos seres que um dia estiveram aqui. E quando se fala em Inca, a civilização Inca, nós estamos puxando também a civilização Maia, toda essa civilização de seres realmente superiores que chegaram ao planeta Terra um dia, em que essa história deles não é que foi esquecida, foi deturpada e foi escondida. Porque se você for lá no Museu de Lima, porque não tem como você viajar em Cusco e não ir ao Museu de Lima, onde estão todos os documentos, as coisas, você não vai entender o que aconteceu. Realmente não vai entender, você só vê pedra, mas você vai ver muito mais que isso. Muito que estava dentro daquelas pedras. Então, é obrigatório visitar o Museu de Lima. Não só porque você fala, não, vou pegar um livro, vou fazer uma visita virtual. Não é a mesma coisa. Já fiz, não é a mesma coisa. Tem que ir lá mesmo. Tem no Museu de Nova York também, tem muita coisa. Então, para a gente saber que a história da América, não só da América Latina, como das Américas, está muito mal contada, não só mal contada, como deturpada a realidade. Então, essa é uma forma que as mentes dominadoras e opressoras, elas têm de torcer o mundo do jeito que elas querem, elas fazem o mundo como elas querem. Então, elas pegaram uma história como essa dos Incas, pegaram uma história como essa dos Tupinambás aqui no Brasil, dos Maias, e de todos esses povos inteligentíssimos, e primeiro dão um silêncio em cima, segundo falam que são ignorantes e atrasados,
Terceiro, elogia até um ponto e depois começa a recriminar no outro. E o bom e inteligente é eles. Então, foi isso que os espanhóis e portugueses fizeram, e ingleses fizeram nas Américas. Fizeram nas Américas. Então, essas pessoas com esses pensamentos continuam atuando no mundo. Então, eles continuam tendo o mesmo procedimento. Pega uma coisa e deturpa. Para tentar mostrar que o outro é errado, que o outro é ignorante, que o outro é atrasado, que o superior é eles. Foi isso que aconteceu, que os espanhóis fizeram. Porque quando eles chegaram com armas de fogo que eles não tinham, com a escrita, que eles usavam bolinhas para escrever, e símbolos, né? Eles não tinham escrita ainda, da forma como nós conhecemos a escrita, né? Eles tinham outra forma, fazer através dos desenhos dos panos, né? Eram escritas, aqueles panos são escritos. Então, eles, com um navio, se acharam aquelas roupas de metal, com a cruz de Cristo, com aquela coisa toda. Nossa, não os incas se enganaram, os incas não se enganaram, que era uma família, mas os índios, os nativos que viviam sob a proteção dos incas, aliados aos incas, que se enganaram, porque eles tinham uma profecia, os nativos, não os incas. Então, eles tinham uma profecia, um xamã muito antigo tinha falado para eles assim, que haveria um dia que ia chegar por mar o verdadeiro Deus. E aí, meu filho, quando chegou aquele navio e desceu aquele espanhol montado num cavalo, com aquela armadura de metal, e desceu na praia, apiou o cavalo e foi para cá, para lá, acabou. Só aquela imagem já está surreal, para o infeliz do coitado do Zé Marás, que estavam lá. Entendeu? Aí eles se uniram ao Deus para derrotar a família dos Incas, e claro que foi muito fácil fazer isso. Né? Demorou. É claro que os Incas não deram isso de mão beijada, e só quem se entregou foi o Atahualpa, e os outros sumiram. E o irmão dele, Oscar, sumiu também. Era mais jovem, sumiu também. Ele estava em Cusco, o Atahualpa estava em Quito, onde foi que se deu esse encontro. E aí o Oscar, ele se escondeu, ele foi embora, sumiu. E não chegaram num dado momento, ele largou as roupas dele de rei no chão, se vestiu de algodão e foi para um lugar escondido na floresta, que é uma pirâmide que tem na floresta amazônica, entre a Bolívia e o Peru, e o Brasil. Os espanhóis acharam a roupa dele e falaram que o Atahualpa tinha mandado matar o irmão dele e mataram o Atahualpa em nome do... para acabar com o Império. E o Atahualpa se submeteu em troco de acabar a perseguição ali, e foi ele mais 100 guerreiros dele, que foram voluntários, quer dizer, para morrer junto com ele. Então, naquela praça de Cusco, aquela praça maravilhosa que tem aquele igreja, tudo, morreram 100 guerreiros voluntários em nome da luz. Eles morreram lá, degolados. E o Atahualpa morreu em Quito. Ainda preciso ir lá para ver onde foi que ele morreu. E ele tem um discurso que eu pus na minha peça, um discurso solar, que ele fala sobre a injustiça, sobre a mentira, sobre a deturpação da verdade. E ele fala assim, como que pode um homem como Pizarro, né, que o condenou, falar de um Deus que fala que a verdade está num livro, ele não saber ler e escrever, porque o Atahualpa aprendeu a ler e escrever em espanhol, conseguiu fazer isso em dias.
muito inteligente. E foi lá querer discutir junto com o Pizarro a Bíblia. Ele falou, vamos conversar sobre a Bíblia, já que Deus está aqui nessa Bíblia, eu quero conhecer essa Bíblia. E descobriu, decepcionado, que o Pizarro não sabia ler, era um analfabeto. Então essa é a coisa tônica que vem vindo de lá para cá, até hoje tem os seus representantes, essa energia existe no planeta ainda. Enquanto essa energia dominadora dessa forma existir no planeta, nós, filhos da luz, seremos perseguidos mesmo. Não tenha ilusão, e se possível, mortos também. Não digo que nós somos como eles, mas nós estamos no caminho de ser, no caminho. Estamos no mesmo caminho, caminho da luz, caminho da luz. Então, o que fez o Oscar? O Oscar se escondeu numa pirâmide e ficou atuando lá, e entrou, não sei como, eu só conto a história e tenho convicção que isso aconteceu, no espírito de uma planta, de duas plantas, para dar a todos os seres humanos, para eles conhecerem a verdade sobre si mesmo e sobre o mundo. Então é isso que fez Oscar. E aí soltou seus emissários para o mundo, para emissários no campo espiritual e físico, porque eles atuam mais no plano espiritual, porque eles desencarnaram, acabaram desencarnando, para chegar a achar um Irineu da vida e tornar no mestre, né? Tornar no mestre. Aí, tanto que o mestre Irineu sempre chamou esse chá de ayahuasca. Até o fim da vida. Sempre chamou de ayahuasca, sempre chamou. Quando você fala ayahuasca, você está falando alma de ayahuasca, você está chamando o próprio imperador Inca, o chefe desse reinado, na realidade, para trazer essa energia da verdade, essa energia da liberdade, essa energia da luz que ele se sacrificou para ter, e o seu irmão foi sacrificado para ter. A mentira, com o combate contra a mentira também. Então, você traz essa energia para si, traz para dentro do seu trabalho. Então, nós trazemos isso de nos nossos trabalhos. O nosso mentor, o Supanã. Então, se a gente fala assim, mas o que tem um índio Tupinambá, Supanã, com isso? Então, não devemos esquecer que os índios Tupinambás viviam na foz do Amazonas. Tá? E que, no decorrer do rio Amazonas, né, uma parte chama Amazonas, lá quando entra no território atual do Peru, a primeira cidade é uma cidade que só tem xamãs peruanos. Todos os xamãs da América Latina ficam lá, morando lá. Hoje em dia, bons ou ruins estão lá. Todo mundo está lá. Então, mora lá. Então, e foi a partir de lá que começaram a divulgar esse chá, no mesmo período que o mestre Irineu também começou a fazer. Foi aí que começou a chegar. Então, não se sabe que jeito fizeram, mas quem pegou essa receita e a forma de fazer foi o mestre Irineu. E se espalhou, evidentemente, não se sabe como, de jeito, mas vamos contar o que a gente sabe, que é a partir do mestre Irineu. Então, o mestre Irineu começou a entender que essa planta é uma planta que se faz com mais pessoas, é uma planta para cantar com bastante gente, é uma planta que transforma e da trânsito, o arte do êxtase, né? Vai para o êxtase total e é musical. Então, nós pegamos de cara e começamos primeiro a gente se apresenta, né? Depois a gente saúda a presença dos nossos mentores todos, fazemos a saudação e depois a gente reafirma a nossa proteção. Eu tenho proteção, eu tenho proteção. Em todo lugar que eu vou, eu tenho proteção. Tenho a força do Condor, da serpente, dos passarinhos, das baleias, da estrela do mar. Então, nós temos proteção dos animais da terra, da força da terra.
A gente tem proteção. Então, baseado nessa proteção, a gente vai continuar fazer o nosso mergulho mental, espiritual no nossa cabeça. Porque sem essa proteção, sem a força dessa condução espiritual interna, a gente não tem como ser certo. Entendeu? Então, eu vou cantar para me apresentar. Então, a gente começa a se apresentar para o plano astral. Então, é isso aí. E aí vamos voar para uma cósmica. Daí, então, a gente começa a andar como se tivesse uma nave sideral. Aí vamos. Aí para frente a gente vai. Então, nesse período, claro que muitas vezes acontece as mortes xamânicas, claro, que é para renovação da matéria. Então, toda vez que tem uma morte xamânica, você está sendo renovada, dá um descanso e volta, dá um descanso. É isso que acontece. Então, nada, todo mundo que estuda xamanismo sabe muito bem que essas coisas podem acontecer, que são naturais e não tem que assustar. Então, é isso. Então, eu estava contando essas histórias para vocês saberem quais as origens. E daí, depois, no decorrer da vida do mestre Irineu, as pessoas começavam a sair do trabalho e ficavam, dai-me luz, dai-me força. Quem ouvia falava, toma do Daime, e ficou Daime. Mas nós, como somos mais de raiz, somos espíritos de raiz mesmo, o nosso mentor é o Sopanã, mestre Irineu, a gente tem essa coisa da floresta amazônica muito firme, muito enraizada dentro do nosso coração. A gente fala ayahuasca, mas podemos usar também, já com direito dado pela madrinha peregrina, de nos falar daimistas também. Dentro da comunidade, nós somos aceitos como daimistas, mesmo mantendo a nossa identidade do jeito que nós somos. Então, o ano que vem a gente vai lá para ela nos aceitar de forma mais oficial, nos dando a estrela que eles usam no peito. Nós também vamos poder usar a partir do ano que vem. Então, claro que durante esse período todo há muita manifestação positiva e muita manifestação também negativa de pessoas que falam, quem são eles? Como é que eles são? Como é que eles fazem? Então, nós, eu falo por mim também, né? Claro, principalmente, a nossa fidelidade e firmeza nessa doutrina, com os nossos mentores, a fé inabalável em Deus. Não importa se estamos certos, estamos errados, estamos indo bem, estamos indo mal. Minha fé em Deus não tem nada que abale, nada, nada. E olha que eu já passei pedaço, viu, gente? Não é, vai tudo bem, é fácil ter fé em Deus. Não, não. Quando eu perdi meu filho, eu já fazia trabalho na Oscar. Eu pedi tanto para a saúde dele, mas não teve jeito. E não perdi a fé em Deus, porque ele morreu. Não perdi a fé em Deus, não perdi, não, nenhuma vez. Nem porque meu pai morreu, nem porque minha mãe morreu, nem porque minha avó morreu, nem porque alguns amigos morreram. Nunca perdi. Porque cada vez que morre alguém que eu amo, eu me sinto mais só. Né? E já morreu gente, já morreu. Agora, aí quando eu consigo fazer um contato com eles no astral, pô, daí já deixo de me sentir só, já falo, oba! Aí eu vou mais animado ainda para os trabalhos, porque eu me disciplinei a fazer contato 2 vezes por mês. Eu me disciplinei, porque se eu não fizesse isso, essa disciplina, eu ia ficar doidinha, entrar em contato todas as horas, todos os dias, todos os minutos, e não ia estar certo, não ia conseguir nem falar aqui, ligar o computador para falar com vocês. Então, eu fui me disciplinando, eu e as entidades espirituais, tanto espíritos quanto elementais, de nos comunicarmos durante o trabalho. Então, eu faço 2 trabalhos por mês, ou às vezes mais 2, que a gente faz concentração aqui em casa, que eu estou a fim de fazer uma concentração amanhã à noite, né? Lá para as 4, 5, 6 horas da tarde, mais ou menos, né? Então, eu vou começar a pôr o almoço aqui para fazer isso, que eu já estou a fim de tomar um pouquinho, né? Para a gente falar mais sobre isso. E ali eu abro um contato. Fora disso, não. Então, eu faço contato em ondas alfa.
Aí acontece que meu cérebro normalmente funciona em onda alfa. Ah, meu Deus, então tem às vezes que tem muita disciplina e atenção para não confundir bola, né? Então hoje eu aprendi a ficar quieta, mesmo que eu veja uma coisa assim que eu disse, eu estou vendo isso, eu ficava muito agitada. Hoje já segura a onda. E assim todos vocês, eu falo para mim, eu falo para vocês, que não é possível fazer isso, é possível eu conseguir. Se eu conseguir, vocês conseguem também. E dou as dicas de como é que faz, segura a onda. Tem que fechar a boca, segurar o pensamento. E fé. Agora, fé, tem quem tem quem não tem. Então, quando a gente não tem fé, sente que não tem fé, porque a fé não é uma coisa que você fala, me dá fé. Não, ninguém pode te dar essa energia da confiança, né? Não tem. Eu acho que ela restaura essa fé porque faz você entrar em contato com a luz e depois que você vê a luz não tem como negar que ela existe. Então, mas entrar em contato, você viu, aí depois você tem que mergulhar nessa luz, entrar na luz mesmo. Então é um ato de você querer, você tem que querer fazer isso. Então entra e queira fazer isso. Não espera só ser empurrado, a não ser que você diga para o astral, olha, me empurra que eu não tenho coragem de ir, eu já fiz isso. Aí mal acabava, pá, chegou uma hora falando, não precisa empurrar mais. Tá bom, tá bom, tá bom, não precisa empurrar mais. Mas não é fácil, mas você fala, me empurra, se não empurrar, não vou, eu morro de medo. Eu empaco aqui no meio da história e não vou entrar, porque mesmo para a luz dá medo, eu pelo menos tenho. Então, hoje em dia eu já falo, não, pode deixar que eu já dou meus 2, 3 passinhos, e já, né, e oro, depois arrasto o pé mais um passinho, tudo com muito cuidado, muita atenção, sem muita sede no porte, respirando, dando graças a Deus que você está no corpo, e um corpo saudável. Assim, mas você pegou a doença. Peguei, já peguei. Eu peguei umas doenças bravas, né? Ah, aquele artrite reumatoide deformante. Deus do céu, pelo amor de Deus. Eu vi uma reportagem de uma pessoa que tem essa doença, eu falei, meu Deus, coitadinha dela. Então, graças a Deus, eu consegui realmente não detectar mais, não tenho mais nada. Estou ótima, divina, maravilhosa. Tá? Não tem nada deformado em mim. Tá? Hepatite, VA, teve B, só não teve C. Mas, vai ter C. Eu faço exame e não tem nada. Acabou. Eu faço com a mesma médica, no mesmo laboratório, há anos. Eu estou pesquisa há mais de 20 anos. Fazem pesquisa comigo. Tá? Então, porque eu já arrisquei minha saúde pra caramba. E não pego. Tem umas doenças que eu não pego, tem outras que eu pego, mas eu curo. Então, teve outras, certas coisas que eu nem fiquei sabendo direito o que era. Teve agora, esse do açúcar, o diabetes. Nossa, foi para 500, 400, não sei o que lá, mil, blá, 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 blá. Agora eu fiz faço, né, um controle alimentar, pronto, está tudo nos conformes, não está ainda, mas está nos conformes. Já tomei menos remédio que eu já tomei. E estou indo para a cura. E estou indo bem. É isso aí, gente. Não perdi um dedo, não fiquei cega, e nem nada. Entendeu? Só a pele ficou um pouco mais seca, mas eu tenho uns cremes muito poderosos que me ajudam legal. Então, é essa a ideia da fé. Você tem fé, eu tenho fé, que Deus é por nós e Ele nos cura. Eu tenho fé absoluta. Tenho fé dessa planta maravilhosa. Depois de tudo que eu vi na minha vida, longa vida, que 73 anos é uma longa vida, não pode dizer que é pequena, né? Me deu experiência para ver bastante coisa, muito bom ou não, sei dizer, mas acho que foi bom. Experiência é coisas que aconteceram, né? Era melhor não ter tanta experiência assim, mas já que tem, né?
Então, e de saber que essa planta realmente é a melhor planta do mundo. Não tem para ninguém. Não é só a planta. É todas as técnicas de cura, de espiritualidade, de tudo que você já viu no mundo, não chega aos pés do que é a ayahuasca. Não chega, não chega, não chega. Você pode falar, não, mas a cura não sei o que lá, por o toque, não sei o que lá. Tá, pelo amor de Deus, né? Ah, cura pela captação de não sei o que lá, pelo amor de Deus. Tudo isso é super legal, mas não chega aos pés do que é essa planta e do que aonde ela pode nos levar. Mas tem que ter um dado que às vezes não se fala. A gente tem que querer. Porque nós temos livre-arbítrio, esquece, esquece. A gente esquece que tem livre-arbítrio. Então, se nós temos livre-arbítrio, nós só fazemos aquilo que nós queremos. Não existe força no universo que nos obriga a fazer o que a gente não quer. Nada, nada. Deus deu isso para os humanos, né? Habitantes aqui do planeta Terra e de outros planetas, desde que sejam humanos, acho eu. Mas aqui na Terra é assim. Então, veja, se a gente não quer, não acontece. Fala, mas eu quero. Mas você quer mesmo, de verdade? Tem convicção que é de verdade? Então, olha se é de verdade. Observa se é de verdade que você está querendo. Porque eu vejo muitas pessoas tomarem ayahuasca e não entrarem nessa luz. Ela fica vendo a vida do outro, fica vendo as mazelas de si próprio e também não resolve as próprias mazelas, só fica chorando, gemendo, chorando, e não fica com inveja de quem entrou, de quem viu, de quem... Tá, teve gente assim que olhou para mim com raiva misturada com inveja por causa do Inário. Porque você recebeu esse Inário, não eu. Meu Deus do céu. São pessoas que, sabe, e ficaram com raiva mesmo, estão com raiva até hoje. Como se isso, né? Então, tem gente assim, que não suporta. Né? Então, em vez de querer buscar o seu caminho, a sua luz, ele fica olhando, invejando a luz do outro, o caminho do outro. Então, a ayahuasca, ela vai te levar uma hora a você perceber isso. Ou então, ela vai expor a tua vida para todo mundo ver. Passarinho está cantando, decorrendo ao ABC, Mestre Leão já falou. Eu exponho a tua vida para todo mundo ver. Ele mostra. É aí que está. Então, quem está com a consciência tranquila, está tudo certo, tá, pode mostrar. Que bom que mostra, mostra mesmo. Estou aqui para o mundo ver. Que bom, que bom. Então, ele vai mostrar, só que mostra de todos. É o asca, é o asca. Fala, mas já parei de tomar um asca, acho que não, já tomou, já está lá, já está sabendo, está mostrando. Você está perturbando a asca vai te perturbar também, ela vai mostrar. Já que você, né, indica que é isso. É assim que funciona. Então, a asca é uma planta maravilhosa, ela combate a injustiça, combate a mentira, combate defende a vida, defende a luz, defende o conhecimento. Ela é a luz divina na Terra. A luz de Deus numa planta de poder. É isso. Tinha uma conhecida que fala assim, que é Deus feito planta. É isso. E não tem para ninguém. Então ela está no mundo inteiro, no Brasil inteiro, na América Latina inteira. Podem falar mal da ayahuasca, o que quiser. Pode falar mal de todos os praticantes asqueiros da mista do mundo, o que quiser. Não tem como. Vai lá, toma para ver o que é. E se ilumina, resolve teus problemas. E às vezes tem pessoas que não conseguem. Não conseguem porque não querem. Não é? Então você vê que essa planta ela é libertária, mas ela não força. Você quer? Ela vai te dar um transe, do teu inconsciente. Você quer mais? Você tem que pedir. E entrar. E ter coragem de entrar. Ter coragem de
se colocar para se transformar e mudar a sua vida. Então, você não vai esperar que você vai entrar num trabalho desse e continuar a mesma coisa, não vai. Vai entrar em choque com as coisas do passado, vai abrir mão, largar. Lembra que eu contei no começo? Que eu deixei meu passado para trás. Não era um passado que você vergonha, não. Deixei o casamento, eu tinha separado, de forma vergonhosa, o meu marido saiu falando mal de mim, a atual esposa dele, que era na época também não é mais, saiu falando mal, falou o diabo, mas falou mal no rádio, jornal e televisão. Né? Que saiu falando, tudo meu é assim, tudo é rádio, jornal e televisão, vai para todo lado. Né? Todo mundo fica sabendo de tudo. Eu não podia sair na rua, meus filhos não podiam ir na escola, todo mundo dava filho de escola. Mas nem mudando o filho de escola deu jeito. Eles tiveram que aprender a viver com essa exposição. Da mesma forma que nós todos temos que aprender a viver com essa exposição. O que a Oscar me deu? Ela me deu e nos dá força para suportar ser visto, ser ouvido, e ser até deturpado, falando mal, o que faz a nossa defesa? É o nosso comportamento. Olha lá, olha, vem aqui que eu estou falando. Então, eu escrevi 6 livros em períodos diferentes da minha vida. É só olhar o que está escrito. Fiz muito vídeo. É só olhar o que está vendo. Ver se há incoerência. Não há incoerência nas coisas que eu digo e que faço. Não há. Então, nós todos temos que nos preparar para sermos combatidos mesmo, sabe? Eu lembro que eu falei do Pizarro, né? Então, aí eu não contei a história inteira. Então, eles tinham vou contar agora, essa profecia que falava que vinha um Deus pelo mar. Então, eles se uniram e derrubaram os incas achando que era Deus. O que fizeram os incas, os espanhóis, depois que venceram os incas? Escravizaram os índios. E eles fizeram eles trabalhar para eles, a tal ponto que você chega em La Paz é um buraco enorme, parece uma cratera de vulcão. Não, aquilo era uma mina de prata, tirada a picareta, à mão, a pá, pelos escravos indígenas, escravos dos espanhóis. E eles não reclamaram, porque eles sabiam que eles estavam pagando o que eles fizeram com os incas. Estavam na lei do retorno aí. Então, olha só. Né? E o Inca, a Atahualpa a Oscar foram para essa pirâmide lá na floresta, que os espíritos deles estão lá até hoje. E fala, essa pirâmide existe. Até pouco tempo atrás, dizia assim que não existia, que isso era coisa dos malucos. Beleza. Nós, né? Coisa de maluco, beleza. Não é coisa de maluco, beleza. Aí até que um satélite americano, hoje em dia também um satélite brasileiro, passou por lá para verificar, fotografando, mapeando. Aí viram que não tem uma pirâmide, não tem 2, tem 7. Pronto, então é verdade. Maluco quem dizia que não era, entendeu? Então, aí tentaram ir por terra, mas ninguém chega. É inacessível. Tá? Então, então é isso lá, desse lado da América. Desse lado de cá da América, 500 anos antes de começar toda essa história, um xamã teve uma visão que disse que o mundo ia acabar, que ia chegar por terra, por mar, uns espíritos exatamente opostos do que aquele outro ouviu. E não eram deuses, eram demônios, cruéis, maus. Ele viu a verdade. Que ia acabar com eles. E eles ficaram tão apavorados, que um começou a passar por outro, que eles decidiram largar o que eles estavam fazendo, ver os índios da América do Norte, da América Central, da América do Sul, todos eles se encontrando aqui em São Paulo e descendo o Serra do Mar. Mas longa caminhada já vista no mundo. E descendo a Serra do Mar, que chama Caminho da Terra Sem Males, eles iam para a Terra Sem Males, quer dizer, para o outro lado, eles entraram no mar, pararam e continuaram.
Os que não quiseram ir, ficaram, que são os tupi, depois de se uniram com os tambás e ficaram tupinambás. São os índios que a gente vê hoje e são as tribos que a gente vê hoje. Então, nessa ainda, a gente perdeu essa história. A gente só sabe isso por causa do caminho do Sumé, onde tem pés de pessoas grandes, né, gravadas na terra, que eram pedras que devem ter sido incandescentes, amoleceram, e marcaram um pé ali, que tem no Amazonas, tem na divisão de seria do Brasil, o caminho que os índios faziam para chegar em Cusco, na capital dos Incas, que eles eram amigos, os Tupinambás dos Incas eram amigos, eles se cruzavam, se conversavam. Então, quando eles se mataram. Então, quando os brancos começaram a chegar à América Latina, eles já sabiam que iam chegar os brancos. Só que os índios de cá sabiam que era mal, os de lá achavam que era um deus. Então, cada um ficou na sua, divididos pela floresta amazônica, então o encontro era muito ocasional e pequeno. Os índios da América Latina, desse lado do Atlântico, viram os portugueses, os espanhóis, os holandeses e todos mais chegar aqui, eles não se iludiram que eram gente boa, sabiam que eles iam sofrer na mão deles. E aceitaram. Eles não tiveram coragem de se matar, não tiveram coragem de se esconder. Alguns se esconderam por aí, estão escondidos até hoje. Outros não. Morreram na mão de forma cruel. Foram escravizados e foram aniquilados. E sua cultura também foi aniquilada pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos holandeses, ingleses e diabo quatro, italianos, etc. Então é isso que aconteceu. Eles já sabiam. Então, é muito importante nós levantarmos a nossa história anterior às descobertas, saber como é que. Não é essa história de índio, nós saber a nossa história continental, como é que ela é. Porque a gente sabendo a nossa raiz, a gente sabe o que esperar. Porque as histórias se repetem, porque isso está no nosso DNA. Então, se está no nosso DNA, a gente vai. Uma hora ele está ali. Então, a gente vê que a mentira, a injustiça, elas estão sendo combatidas com muito sucesso. Porque eu acho que está no mundo. Muitas pessoas saíram dessa energia da mentira, né? Porque quando você mente, é uma mentira atrás da outra, porque você não consegue, você esquece até o que é verdade. Você se convence que a ficção que você arranja para sua cabeça é verdade. E aí, como é que você faz? Né? Então, tem que ter uma planta que te liberte uma hora que você fala, parei aqui. E pare e se transforma. Quanta gente tem sido transformada, salva, né, desse mar de sofrimento no mundo inteiro. Então, nós estamos fazendo a nossa parte de forma muito determinada. Estamos fazendo a nossa parte. Estamos trabalhando para que o mundo seja um pouco melhor e tenha menos sofrimento. Mas nenhum se engana que essa energia negativa de dominação não existe no mundo, existe. E ela se volta contra qualquer luzinha de vagalume que apareça no céu. Qualquer luzinha, tem mais um, pega ele, pega ele, pega ele. E assim nós vamos expandindo a luz, porque a luz queima a ignorância do atraso, ela ilumina. Então vamos expandindo a luz e tendo fé na proteção de Deus, fé na proteção espiritual dos nossos mentores, fé em nós mesmos, né? Na nossa cabeça, fé na nossa própria força espiritual também, né? Então, isso tudo faz com que sejamos mais fortes. Então, com essa força, essa energia poderosa, que nós devemos nos transformar?
pacificar nosso coração, esse é o objetivo, pacificar o coração e ficar na paz. Essa é a partir da paz que nós continuamos vivendo de uma forma melhor. Outro fala mal? Falou. Eu estou em paz. Entendeu como é que é? Então, outro falando não sei o que lá, falando de você. Fique em paz. Então, a pessoa, quando ela está na fase negativa dela, está na fase sofrida, ela se ofende com tudo, se magoa com tudo, acha ruim de tudo. E eu não esqueço nunca da história da minha mãe, que eu falo que ela se magoou com uma cunhada por causa de um brinco. A cunhada fez um comentário negativo no brinco dela. Passou o resto da vida odiando a cunhada. Eu tenho a impressão que ela morreu sem saber por que era odiada direito. Morreu sem saber direito. Porque imagina que ela ia pensar que era por causa de um brinco. Entendeu? Então, correr motivo é motivo. A pessoa. Porque ela não sabe para onde jogar aquela energia, não consegue ter força para sair e não sabe ter força para. Não acredita, não tem fé para pedir, Deus me ilumina, me tira dessa, me ilumina, me põe no céu, me põe na luz, por favor. Então nós temos que pedir, 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 pedir. Então não posso esquecer que a Leona criou uma lista de vibração ao meio-dia. Vai vibrando, vibrando para limpar a nossa rede, para limpar a nossa mentalidade, nos afastar e nos proteger dos maldosos, né? Nós temos, inclusive, um hino que fala sobre isso, né? Um hino que eu achei assim incrível. Onde está esse hino aqui? Qual que é o hino, hein, gente? Nossa, ele fala as coisas, depois eu lembro. É um dos hinos novos, né? Eu não sei, não lembro agora, mas é um dos hinos novos que a gente tem. Aqui, a gente fala que lava a nossa dor nas águas do mar, lava os olhos nas águas do mar. Então, eles lavam seus olhos nas águas do mar antes de nos olharem. Limpe seus ouvidos antes de nos ouvirem. Purifique seus pensamentos antes de pensar em nós. Nós desejamos luz, luz, muita luz. Eu acho que é uma coisa difícil. Desejo que todos se iluminem, eu desejo, porque a luz não é fácil, né? Eu acho que a luz é pior que a sombra, gente. Nossa Senhora. Então, eu desejo muita luz a todos. Linha do sol, essa é a linha do sol. Essa é a linha do sol. Então, puxa, eu estou falando quase 1h30. 21 pessoas. Nossa, a minha sala está cheia, né? A gente começou com poucas pessoas, com umas 8 pessoas, já estão com 21 pessoas aqui na nossa sala virtual. Nossa, que maravilha! Acho que agora vai ser quando todos os membros conseguirem entrar na nossa salinha, né? Márcio Carlos, Bento também entrou. Muito obrigado, Deus abençoe vocês todos por estarem dedicando as suas vidas e o seu tempo ao estudo do conhecimento da luz dos mistérios. Muito obrigado. Arriscarem as suas vidas. Eduardo Prado, muito obrigado, querido. Arriscarem suas vidas no estudo da luz, porque não é um caminho confortável, assim que você fala, nossa, todos os meus problemas vão resolver, todos os seus problemas vão se resolver mesmo. Só que você se torna um problema do outro, porque o outro não quer que essa luz seja expandida, não quer que a verdade seja dita, não quer ser nada, sabe? Quer ser o espanhol, lá, o Pizarro que conquistou a Espanha, o Cabral, que veio com aquela sedução toda, né? Portuguesa, muito próprio do português, né? Fez aquela sedução toda, trazendo galo, trouxe galinha para os índios, quando ele descobriu o Brasil, vocês sabiam?
entrou essa galinha, daí os índios, eles começaram a picar o pé dos índios, os índios foram lá e devolveram para ele, falaram, nós não queremos esse bicho aqui não. Entregou de volta para o Cabral. O Cabral ficou admiradíssimo, daí só voltou, entrou galinha no nosso território quando veio Dom João VI. É incrível, esse foi um dos presentes de descoberta que eles deram. Deram também, daí os índios fizeram uma coisa para o Cabral, aqui. Tem uma pedrinha de esmeralda e puseram debaixo da língua do Cabral. Porque eles acreditam que a esmeralda, debaixo da língua, faz a pessoa falar a verdade. Eu acho que se fizesse isso, acho que a cor verde, vibração e tal, mas ele ganhou essa esmeralda dos índios. Ficou louco, né, quando fez esmeralda. Já começou a falar, aqui tem coisa que eu vou ganhar dinheiro. Então é essa coisa que, né? Agora, os índios já sabiam da história toda. A Kelly entrou. Muito obrigada, Kelly. Você entrou agora. Muito obrigada. Então, é isso, a historinha dos Incas que eu contei hoje. Eu vou até melhorar aqui o nosso o título, que eu pus Morte Xamânica, mas eu vou pôr História dos Incas para poder vocês, quando quiserem rever esse vídeo, saber identificar onde ele está. Então, eu penso assim, um tema, e depois no caminho é outro, e a coisa sai o que vai sair, que tem que sair, talvez seja isso, né? Então, muito obrigado. Hoje